projetado aqui porque deu chabu aqui no nosso projetor. Então, se você tem a Bíblia, ou se tem a Bíblia aí no seu celular, abra a Bíblia em Mateus capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura, Mateus capítulo 9, do versículo 14 a 17. Mateus 9, 14 a 17. Um grande ensinamento que Jesus dá aqui nesse trecho da palavra de Deus. Meu Deus, meu Pai, me ajuda a entregar esta palavra. Eu sei que a tua palavra por si só é poderosa. Essa palavra escrita, essa Bíblia maravilhosa, fenomenal, é a tua palavra, Senhor. E entra século e sai século, ela continua viva, porque a sua palavra, Senhor, é eterna. Muito obrigado. Mas eu te peço que tu nos revele neste momento, no contexto atual, esta palavra nos nossos corações, para que nós possamos crescer, Senhor, na graça, no conhecimento, na vida, e entender que aquela vida boa que Jesus conquistou na cruz, ela tem que ser uma realidade na nossa vida, porque, Senhor, foi um preço muito alto que Ele pagou para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor. Amém. Diz assim o texto sagrado, Mateus 9, de 14 a 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram. Você sabe que esses discípulos de João é de João Batista. E Jesus, quando Jesus veio, João Batista já estava fazendo um pré-evangelismo. Ele estava preparando o caminho para a chegada de Jesus. Então, quando Jesus veio, muitos discípulos de João seguiram a Jesus, mas outros permaneceram com ele. E mesmo alguns que seguiram ainda tinham algumas dúvidas. E é aqui que Jesus vai explicar uma grande coisa a respeito do reino de Deus. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Fizeram uma pergunta direta a Jesus. E Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? E a resposta é óbvia: não. Se eu vou no casamento e o noivo está todo mundo ali, por que eu vou ficar triste? Noiva, a festa está rolando, está tudo acontecendo, por que eu vou ficar triste? E a resposta essa é uma pergunta retórica, que essa é a pergunta que já traz a resposta em si mesmo, tá? Então, enquanto o noivo está com ele, e aí ele diz: dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo. E nesses dias hão o quê? Ele estava falando entre ele, que era o noivo da igreja, ok? E os convidados, que eram os apóstolos, os discípulos. Então, ele ainda estava na festa ali, né? Mas um dia, aí aconteceu, foi tirado. Então, disse, ele não usou essas palavras, mas está dizendo assim: quando eu for, aí eles vão jejuar também. Porque Jesus nunca foi contra o jejum. Amém? Muito bem. Só que Jesus não fica aí. Ele aproveita a pergunta, responde, e aí ele fala de um assunto que parece que não tem nada a ver com isso, mas que tem tudo a ver. Ele diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe um vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe um vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que eu quero falar aqui hoje é que Jesus percebeu uma interferência na forma de pensar dos discípulos de João. Ele percebeu que eles ainda não tinham entendido que ele, Jesus, era o Senhor, o Salvador.
eles ainda continuavam com a mentalidade antiga a respeito do Cristo, porque eu não sei se você sabe, os judeus esperavam que o Cristo viesse para derrotar, naquele tempo, naquele momento, o Império Romano e expulsar os demônios, os romanos das suas terras, e ele faria isso, porque eles tinham uma ideia de um Cristo político-militar. Tanto é que várias vezes Jesus teve que dizer assim, ó, o meu reino não é deste mundo. O reino que foi profetizado a Davi, que é eterno, não é um reino humano, é um reino dos céus. Jesus cansou de dizer isso. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é dos céus. E por isso, eles não conseguiam compreender algumas coisas que Jesus fazia e que os seus discípulos faziam, que para eles, de certa forma, era uma coisa que causava escândalo. Como é que pode? Nós jejuamos. João nos ensinou a jejuar. Os fariseus também, muitas vezes, até os fariseus jejuam. E os seus discípulos só vivem aí comendo aquele pastelzinho antes do culto. A pizzazinha, queriam me contaminar, mas eu só comi um pastel. Vamos deixar para jantar em casa. E vocês aí, no bem bom. Então Jesus percebeu que havia ali uma interferência, uma compreensão errada a respeito disso. E isso, meus irmãos, por isso ele desdobra a resposta e ele fala sobre a mentalidade nova e uma mentalidade antiga. Eles estavam com a mentalidade antiga de que o reino dos céus, o Messias, o Jesus deveria se comportar assim, deveria ser assim, deveria ser assado, porque eles aprenderam aquilo com João Batista, porque os fariseus aprenderam isso também com os seus mestres. E Jesus de repente quebra isso, não faz nada disso. É que esse cara pode ser o Filho de Deus, o Messias, o Rei dos Reis, e ele nem observa esses hábitos antigos, esses costumes antigos, essa forma de pensar antiga, essa mentalidade antiga. E Jesus nos ensina que devemos misturar as nossas mentalidades, evitar misturar as nossas mentalidades com mentalidade antiga, com comportamento antigo, com atitude antiga. Você pode estar pensando que eu estou pregando outra coisa, mas eu estou pregando a mesma coisa que preguei de manhã. Só que agora mostrando um outro ponto de vista disso. De que a Bíblia está cheia o tempo todo, falando que nós temos que buscar uma nova mentalidade. Mentalidade antiga, um comportamento novo, dá chabu. Mentalidade nova com comportamento antigo, dá chabu. É por isso que muitas pessoas vivem em crise existencial. De onde vem a crise existencial, pastor? Vem daí. Você vai ouvir as pessoas dizendo, antigamente não era assim. Já viu falar? Eu mesmo, muitas vezes, eu ainda não entendo muito bem o mundo que a gente está vivendo. Porque é tanta coisa nova acontecendo à nossa volta todos os dias, que a gente fica, quando eu começo a entender que aquela tecla serve para aquilo, já mudou, a tecla é a mesma, mas já mudou toda a parte do software. Outro dia eu fiquei triste, eu sabia mexer com o Skype, aí me falaram assim, o Skype já está ultrapassado, agora é o Zoom. Vocês, ou é vinho novo, ou é vinho velho, ou é odre velho, porque isso já passou. Estou mostrando para você que dois jovens de 20 e poucos anos, não sabem o que eu já sei. Sabe por quê? Nessa corrida, eu corri por fora e disse assim, eu não posso ficar olhando as coisas acontecerem, mas as pessoas que são do métier,
Você sabe o que é métier? É uma palavra francesa. Ok. É brabo, não entendi você falar, é brabo? Nós estamos dividindo aqui gerações. Você está percebendo com o que eu estou fazendo aqui? Mostrando o choque de compreensão antiga, palavra antiga, comportamento antigo e comportamento novo e palavra nova. Essas coisas, Jesus disse assim, olha, você vai ter problema. Você vai paralisar. Como é que ele disse isso? Ou os odres vão se romper, ou o vinho vai azedar. E tem muita coisa azedando na nossa vida, porque a gente não adquire a mentalidade de algo novo que Deus está fazendo. Pegou isso aí? A Bíblia é a mesma, o nosso Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, mas a revelação se renova a cada manhã. É isso que faz esse livro aqui, só para você saber, eu vou usar essa expressão para você, mágico, poderoso, diferente, porque quando você está lendo ele, o Espírito Santo que está aqui nesse planeta, ele vai te dando uma compreensão. Deixa eu falar uma coisa para você, eu já preguei algumas vezes, dezenas de vezes, sobre esse mesmo texto. Quando foi essa semana eu lendo esse mesmo texto, Deus me mostrou, disse assim, aqui está falando de mentalidade nova e mentalidade antiga. Jesus está dizendo que você não pode comportar uma nova mentalidade com condutas antigas. É isso que esse é o choque. Você quer saber a questão dessa violência toda contra a mulher? É esse choque. Qual choque? Mentalidade antiga é mulher para cozinhar, mulher tem que obedecer, mulher que não sei o que, homem que manda, né? Uma mentalidade machista, vocês concordam comigo? E agora entrou uma mentalidade nova. Qual é a mentalidade nova? Não, é igualdade. Igualdade em que sentido? No sentido que nós temos mesmas responsabilidades, mesmos deveres, quer em casa, quer para conquistar a vida, quer para botar o pão. Mudou ou não mudou? Agora, a pessoa que não busca comportar essa mentalidade nova, ela fica reagindo, e aí acontecem esses crimes. Porque se a pessoa não se adequa ao que ela pensa, como ela acha que é, da forma antiga dela pensar, ela acaba reagindo de forma errada contra uma situação nova que está estabelecida na sociedade. Eu espero que você tenha entendido o que eu estou falando, amém? Era isso que Jesus estava falando. Os discípulos de João achavam que o comportamento dos discípulos tinha que ser como sempre foi com eles. E agora Jesus está falando de uma outra coisa, diz assim, gente, chegou vinho novo aí. Chegou vinho novo. Por quê? Dá choque a mentalidade nova com a mentalidade antiga. Porque essas coisas não se assimilam, porque os princípios são diferentes. Ouça bem o que eu vou falar para você. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da família, que ele tem que liderar a sua família, ser o sacerdote da sua família, que a mulher que tem que estar submissa. Tudo isso continua vivo dentro da Bíblia, mas não na compreensão antiga, que submissão é meter o cacete, é pisar, é humilhar, é ofender, é discriminar. Está entendendo o que eu estou falando? A submissão, a Bíblia explica isso em amor. Eu me submeto a você porque eu te amo. Eu me submeto a você porque te amo. Em amor. Sujeitai-vos uns aos outros em amor. Em amor. Então, eu estou falando isso porque a Bíblia é a mesma, mas a compreensão agora é diferente. Então, nessa passagem bíblica aqui, algumas coisas eu queria observar com vocês. Onde é que acontece o choque de mentalidade? Você já tem condições de responder. Onde é que acontece o choque de mentalidade?
Hein? Onde é que esse choque começa a acontecer? Você não sabe? Na mente, nos seus pensamentos. Essa manhã nós falamos que nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, e eu estou esticando essa mensagem para mostrar a você que isso começa na mente. Ah, eu não aceito isso não. Deixa eu ver essa frase. Tem muita coisa que eu não aceito. Não quer dizer que tudo que é novo tem que ser aceitado. Dá para entender isso? Diga amém. Tem muita coisa ruim nova. Eu estou falando das coisas boas novas. Das boas novas. Jesus trazia as boas novas. Jesus era o novo de Deus. Dá para entender isso? Diga amém. Então eu quero que fique claro, porque nem tudo que é novo é bom. Tem muita coisa nova aí que você não deixa entrar no teu odre, não. Não, disso aqui não. Eu vou continuar pensando como sempre pensei, porque esse vinho novo que está entrando aí está contaminado, vai contaminar a minha vida. Nem tudo que é novo é bom. Tá? Nem tudo que é novo é bom. Tem muita coisa nova ruim. Mas o que acontece, esse choque? Acontece dentro de nós. Nós ficamos divididos. Eu lutei tanto para aceitar o computador na época, porque eu sou... Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu comecei a advogar, eu tinha uma secretária que era estenógrafa. Alguém sabe o que é isso aí? Estenografia é aquela pessoa que você pode falar rapidamente, ela vai fazendo sinais e escrevendo tudo que você está falando. Depois ela bota em português aquilo mesmo que você falou. Só que cada símbolo daquele significa uma palavra. E você vai falando e ela vai fazendo aquilo. Você olha e não entende nada, mas ela sabe o que está escrito. Então, quando eu ia fazer as minhas petições, eu falava, fulana, vem cá, olha, prepara aí. Aí ela pegava a caneta, papel, Santíssimo Senhor, doutor juiz, não. Ela repetia aquilo, aí eu começava a falar, e ela ia... Depois ela pegava aquilo, ia para a máquina de datilografar elétrica. E tinha aquela mais moderna, que era de esfera. Que coisa. Oh, coisa. Um belo dia, chego no escritório, o meu sócio, que Deus o tenha, estava com um negócio em cima da mesa, um monitor, uma torre, um negócio lá estranho, aquele monitor que... E ele disse assim, olha, eu estou trazendo o computador aqui para o nosso escritório. Eu falei assim, afasta de mim este cálice. Eu tinha medo de ligar o computador na tomada, porque eu tinha medo de dar um reviravolta e se perder aquilo tudo. Irmãos, fui para Joinville, Santa Catarina, como missionário. Deixei o escritório aí, passou todo um processo da minha vida. Eu já não estava mais no escritório naquela época. Chego lá, as coisas apertaram. Eu, como missionário, falei, vou trabalhar. Você precisa arranjar um trabalho aqui que ajude. E aí um irmão da igreja, ele era dono de 3 lojas em shoppings diferentes de informática. Eu falei, não, eu estou procurando emprego aí para ajudar, porque estamos aqui e tal. Ele falou, pastor, você não quer trabalhar na minha loja, não? Eu falei, vou trabalhar na sua loja, rapaz, informática, eu não sei nem ligar o computador. Ele, não, faz o seguinte, o senhor é um camarada autodidata, né? Fez um sanduíche comigo, inteligente e tal. Eu vou fazer o seguinte, aguarde aí. Aí ele foi, no outro dia ele trouxe calhamaço desse tamanho daquele curso pelo O Globo de computador que teve. Alguém viu isso alguma vez na vida? Lembra, Sônia? Graças a Deus, senão o pessoal pensar que eu estava mentindo. E aí ele fez, compilou aquilo tudo, botou tudo em ordem e disse assim, ó, deixa eu dar uma lida aí. E qualquer dúvida, o senhor vai lá na loja, pode perguntar a qualquer empregado lá, que eles já estão orientados para lhe dar informação. Aí eu comecei a ler aquilo, os princípios do computador, o que era hardware, o que era isso, o que era aquilo, que aquilo outro, para que servia. E aí eu fiquei, acho que um mês, lendo aquilo, ia lá na loja, tirava dúvida e tal e tal.
Passado um mês ele disse, como é que tá? Eu falei, olha, eu já sei ligar o computador. Ele riu e disse, não, o senhor vai gerenciar a loja. O quê? Ser gerente daquilo que eu não conheço? Ele, não, que o senhor é um homem de Deus, eu confio no senhor, e tá bom. E aí foi. Chegava aquela turma novinha lá falando aquela linguagem que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e eu ficava, não sei o que e tal, tem isso, tem aquilo, mas como é que é? E fui aprendendo com os próprios clientes sobre aquilo. Até hoje, quando a gente se encontra, eles dizem, o período que a minha loja mais vendeu foi no período que o senhor esteve lá. Porque eu não entendia de computador não, mas de venda. Conclusão, ali eu aprendi o suficiente para não ter medo daquele bicho. E ainda estou longe de saber, porque aquilo que eu falei, quando eu aprendi a apertar um botão, já mudou todo o software, já não é mais aquilo, já não existe mais aquilo, é novo, e assim vai. Então, ouça o que eu vou falar para você agora. Quando você tem uma mente dividida a respeito dos conceitos que você tem, velhos e antigos, e você não aprende a comportar isso, você acaba por fim ficando paralisado, porque você nem é o passado, nem é o presente e muito menos o futuro. E você fica. E o mundo está girando e as coisas estão acontecendo e o tempo está passando e você fica olhando acontecer. A Bíblia diz que uma casa, uma mente, uma casa, está entendendo a linguagem? Porque Jesus sempre pregava em parábolas, e aqui ele está falando justamente de odres velhos, vestido velho, ele está usando uma parábola aqui, porque a parábola ela encaixa em qualquer área, por isso que é uma parábola, porque ela só tem o moral, ela traz o moral do ensinamento, então ela ensina o moral, que você pode aplicar em qualquer lugar. Então quando fala casa, não está falando de uma construção de engenharia, está falando de você, você é a habitação de Deus, você é a casa de Deus, Deus mora em você, então está falando, então se essa casa aqui estiver dividida nos seus pensamentos, ela não pode subsistir. E tem muita gente que mesmo viva, está ficando morta, embora viva fisicamente, já não consegue mais desenvolver porque ficou paralisado. Para a vida fluir bem, meus irmãos, temos que ajustar nossa mente de maneira que ela seja renovada. Por isso Paulo disse lá, eu li esse texto hoje pela manhã, Romanos 12, 2. Você lembra desse texto? Só para você saber que eu estou falando aqui, tem o apoio da palavra, a palavra ensina isso, né? O que diz lá, Romanos 12, 2? Eu quero que você abra, eu quero que você vá lá, você tenha esse trabalho, porque isso é importante você registrar. E não vos conformeis com estes quê? Com este século, com essa forma de vida. Não se conforme com essa forma de vida. Pastor, eu nasci para sofrer. Não nasceu não. Que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus pagou o preço para você ter vida abundante. Não se conforme com as coisas da velha vida. Mas é assim mesmo. Não. Quem está em Cristo é nova criatura. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Sua vida se fez nova. Sua maneira de pensar se fez nova. Tudo se fez novo. Tudo é tudo. Dá glória a Deus aí, irmãos. Então, não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente. Então a transformação só vem se você mudar a mente. Para que experimenteis, você só pode experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você mudar. Porque Deus quer revelar coisas novas e você está impedindo com conceitos antigos. Você está criando interferência. Não é assim. Eu não aceito isso. Para pensar. Analise com clareza, peça o Espírito Santo
Seja honesto, não fique se escondendo atrás de algo que não está funcionando mais. Não se esconda atrás disso, não. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Deus está renovando sempre está renovando as coisas. Há coisas que são eternas. O sacrifício de Jesus é eterno. A salvação que Ele nos dá é eterna. Mas ouça, a forma de manifestar essa salvação ao mundo, ela muda de século em século. Se você pegar os grandes oradores, Spurgeon e outros tantos, eram homens que tinham um linguajar ímpar, excelente, bonito, por uma época em que isso alcançava a sociedade. Hoje, nem gravata eu uso mais, nem terno eu uso mais, e só uso colarinho para casamento, ordenação e momentos especiais. Por quê, pastor? Mudou. As pessoas encontraram a sua brasilidade. Nós não estamos mais copiando o modelo europeu, americano, ou seja, nós somos o que somos, irmãos. Há quem diga que nós somos tupiniquins. Somos, mas somos o que somos. Não vamos querer ficar copiando e carregando coisas que não tem nada a ver com a nossa cultura. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Então, para a vida fluir bem, temos que ajustar a nossa maneira. Tem que ser renovada. Como? A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Graça, quanto mais você busca Deus, mais Ele te dá graça. Buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Eu não conheço ninguém que busca a Deus que não receba dele coisas maravilhosas. Ele é o galardoador, o presenteador, é aquele que presenteia os que o buscam, amém? Isso é antigo? Sim? Sim ou não? Continua, mas ouça bem, conhecimento é com você e comigo. Deus não vai pegar um livro e fazer entrar na tua cabeça, você tem que ler o livro, tem que pensar o que está lendo. Gostei de ver, ele estava com um livro ali, bom, de ajuda, autoajuda, esse livro, não é isso? Vai por mim que é. No fundo, isso aí, aquilo que eu te falei, de efeito borboleta, que está em vermelho ali, é verdade. Se você não sabe o que é efeito borboleta, eu não vou falar aqui não. Mas procura saber que você vai um dia entender o que é isso. Só vou dar uma dica para você não ficar triste. Efeito borboleta é quando você faz uma coisa pequena e que aquilo tem efeito para a sua vida e aquilo vai aumentando e acaba. Por exemplo, eu estava hoje conversando com a minha nora. Ela faz aquele sacolé gourmet, todo mundo sabe. Aí, uma pessoa moradora lá para Barra foi visitar uma pessoa lá na Ilha do Governador, que comprou um sacolé gourmet dela e deu para a amiga que veio da Barra. Poxa, mas que gostoso, de onde é? Tal. Ah, me ensina lá. Aí foi lá e comprou uns 10 daquele e levou para casa. Levou para casa. O fato da minha nora ter entrado num salão, ter vendido para essa senhora lá da ilha, essa senhora da ilha ter oferecido para a amiga da Barra, a amiga da Barra comprou e quando voltou comprou mais de 100 agora para revender. Quer dizer assim, eu não encontrei nenhum lugar que faça realmente gourmet como você está fazendo. E se tornou uma revendedora dela na Zona Sul. Qual é o efeito borboleta? De um encontro e um encontro de duas pessoas e a aceitação daquele pequeno foi fazendo esse efeito borboleta. Aí você fala, mas borboleta por quê, pastor? Porque isso tem uma base científica. Alguns anos atrás eles estavam calculando a passagem de um furacão nos Estados Unidos, só para você saber que isso é científico, isso não é. E aí, o que aconteceu?
os cientistas resolveram tirar aquela, você sabe, 0,0000007, por exemplo. Aí só, não precisa tanto zero. A gente diminui aí 2 zeros ou 1 zero e a diferença vai ser pouca. E eles fizeram o cálculo, e o cálculo estava errado, por causa de tirar 1 ou 2 zeros que eles tiraram nesse 10 zeros e mais. E aí, esse 0 ou 1 zero, 2 zeros que tirou, em termos de vento, que eles estavam calculando o vento, por onde ia passar, fazendo aqueles cálculos todos. E realmente aquilo mudou o cálculo e a rota que eles tinham calculado estava errada. E esse camarada fez o cálculo certo. E por onde ele falou que ia passar, realmente passou o furacão. Aí todo mundo disse, por que os outros cientistas erraram? Ele diz assim, por causa de um cálculo que era equivalente a um bater de asas de borboleta. Aquele vento que o bater de asas faz. Você imagina o bater de asas de uma borboleta? Provocando um ventinho? Imagine isso. É esse bater de asas. Que insignificante. Aquele zero era insignificante, desprezível. No entanto, mudou a rota, passou por uma cidade que não estava previsto passar e fez uma destruição incrível. E a cidade não pôde se preparar. Então, daí surgiu o termo efeito borboleta. Uma coisa pequena que ao longo do tempo ou do espaço que iria percorrer, ao longo do espaço e do tempo, se projetou numa coisa grande. Há coisas pequenas que Deus muda aqui na tua cabeça, que parecem pequenas, mas se realmente mudar, vai fazer um efeito borboleta na sua vida. Coisas tremendas vão acontecer ao longo disso. Por isso Jesus sempre falando, gente, olha, vocês têm que saber que o novo, cuidar da mente, mudar. Para a vida fluir bem, temos que ajustar nossa mente de maneira que ela seja renovada. Como? Adquirindo pelo conhecimento esses novos odres, essas novas capacidades. Crescei na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Evolução, irmãos, começa com uma nova e correta maneira de pensar. Você evolui na maneira que você começa a pensar. Jesus percebeu uma interferência na maneira dos discípulos de Jesus, de João, pensar. Eles ainda não conseguiam entender, compreender a nova aliança que Jesus estava para estabelecer naqueles dias. E queriam continuar na velha aliança, na velha maneira de agir, na velha maneira de orar, na velha maneira de jejuar. Tem pessoas que estão paralisadas porque não conseguem se liberar da velha forma de pensar e não conseguem adquirir a nova forma de pensar. Vou terminar dizendo para você o seguinte: você tem possibilidade de azedar. Tem gente que azeda. O que é azedar, pastor? Produz mais nada, a vida não tem mais sabor, não tem mais sentido de realização. Eu conheço gente que azeda tanto que acaba cometendo suicídio, que perdeu a razão de viver. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga-me. Azedar significa estragou a vida. Então é a primeira opção que você tem diante de tudo que está acontecendo. Segundo, você pode também romper os odres. E eu falei essa manhã que tem cara que virou uma coisa louca. Não tem mais parâmetro para nada. É aquele cara que perdeu o ajuste da vida e de repente não se conforme e aí parte para a violência, quer ser um terrorista, quer brigar, quer fazer, quer acontecer. Ele quer explodir com o mundo porque esse mundo não o entende. E ele não entende que era ele que tinha que mudar. Terceiro,
Você pode deixar o vinho velho nos odres velhos. Há coisas que eu aprendi que estão guardadas dentro de mim, no meu coração, mas que eu não tento impor às pessoas. Tem que ser do meu jeito. Não. Para mim, isso está bem. Eu não vou impor às pessoas. Então eu deixo guardado aqui dentro. Vou confessar uma coisa publicamente. Os louvores atuais, para mim, é muito difícil. Muito difícil. Porque eu sou de um tempo que o conteúdo dos louvores eram conteúdos dogmáticos, bíblicos, com mensagens claras. Mas o mundo mudou. Coisa nova veio, o que é que eu fiz? Eu guardo no coração. Quando eu estou sozinho, eu boto meus Vencedores por Cristo lá. Escuto as canções deles, Grupo Logos, Arautos do Rei, e assim vai, né? Álamo, e aí vai. E eu guardo no meu coração. Porém, não imponho à geração de hoje isso. Que são o vinho novo que chegou. A linguagem nova que os jovens, os mais jovens entendem. O ritmo novo que entende. E eu participo. Dançar, vamos pular, vamos cantar e tal. Procuro entender, mas eu não misturo as coisas. Deu para entender? Porque é a mistura que azeda, é a mistura que rompe os odres. Deixa o passado no passado. Tem gente que tem dificuldade de deixar o passado no passado, quer viver o passado. Gente, você não vai conseguir viver mais o passado. Eu vou falar aqui o óbvio do óbvio. O passado já passou. Já passou. E tudo se fez novo. Amém? Passou. Ah, pastor, mas as pessoas que o senhor conheceu? Amém, foi um tempo bom, um tempo maravilhoso. Eu as amei naquele tempo, mas agora tem gente nova para amar. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Vinho novo em odres novos é um segredo que você deve manter. Mantenha o que é do passado, lá no passado. Quando você for ao passado, está lá. Mas para viver o presente, você precisa das coisas novas que estão sendo reveladas, aprendidas. E sabe de uma coisa? Vai acontecer que você nem vai deixar o vinho azedar e nem os odres se romper. Ado, cada um no seu quadrado. Pegou aí a visão? Ok? É isso aí. Como é que eu faço isso? Eu faço isso por meio de uma rendição. Eu não vou ficar brigando comigo mesmo. Eu não vou ficar brigando com quem pensa diferente de mim. Eu vou simplesmente viver de maneira que o que ficou lá do passado, gostoso está lá. De vez em quando eu visito lá essas coisas boas. As ruins eu deixo lá mesmo, não quero nem trazer de volta. Mas eu estou vivendo hoje, o agora. E esse agora é o vinho novo. E ele precisa de uma mente nova, renovada, para poder caminhar bem. Eu não sei se você consegue entender, mas eu creio que sim. Mas se essas palavras ficarem só nas palavras, eu vou falar igual aquele personagem do Chico Anísio. Palavras são palavras, nada mais que palavras. Alguém lembra desse personagem? Era um personagem, aliás, não era o Chico Anísio, não, era aquele prefeito, o Dorico Paraguaçu. Esse você lembra, né? Ele falava, palavras são palavras, nada mais que palavras. Preste bem atenção. Se você sair daqui hoje com essa informação, com essa ministração, e dizer assim, eu vou continuar do jeito que eu sempre fui. Deus te abençoe. Quem sou eu para criticar ou criar qualquer juízo sobre isso?
você tem a sua jornada, você tem a sua vida, suas mazelas. Mas olha, se você quer crescer, se você quer progredir, se você quer avançar, faça o que eu estou falando. Deixe o passado no passado. Abra sua mente para as coisas novas que Deus tem e trabalhe com elas. Há uma coisa do passado que sempre fica nos perturbando de vez em quando, são os nossos erros e pecados. Eu quero dizer uma coisa para você: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus já limpou a nossa barra, meus irmãos. Sangue de Jesus já purificou dos nossos pecados. Creia nisso. Pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Eu sei, eu também. Mas eu acredito na obra da cruz. Cristo levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados, fomos sarados, sarados na alma, no corpo, vivificados no espírito. Então preste bem atenção, ainda há tempo. Eu às vezes vejo pessoas assim: será que dá tempo? Eu fico impressionado como é que as pessoas ficam tão presas. Se eu tivesse... Gente, tudo se fez novo. Você pode casar de novo. Você pode montar um novo negócio. Pastor, então eu vou me divorciar. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que você sofreu uma situação de um divórcio, de uma viuvez. E se você achar importante isso, você tem que responder para você: isso é importante para mim? Se for importante, ótimo. Se não for, deixa para lá. Mas às vezes há pessoas que fracassaram em alguma área, ou que não deu certo, ou que passou aquele período de abundância, e ela fica no limbo. E agora? E agora? Novo. Tem uma nova etapa, uma nova fase, um novo momento. Não deixa aquelas coisas do passado vir perturbar o teu presente e estragar o teu futuro, não. Não vou cair nessa armadilha do diabo, não. De vez em quando ele vai lá querendo suscitar pessoas, locais, situações para tentar te atingir. Põe isso na sua cabeça. Você está numa outra fase, numa outra etapa. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, Ele é o Salvador, porém Ele faz nova todas as coisas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu ofereço essa música a você nesse momento, para você pensar junto comigo. Feche os seus olhos, escute. Não consegui.
Se você quer receber uma oração agora, para que Deus te dê força para vencer essa guerra no seu interior, vem aqui na frente. Você que diz, pastor, eu tenho que enxergar o novo, eu não posso continuar caminhando, olhando para trás, eu vou tropeçar, eu vou cair. Estou olhando para o passado, para as coisas que aconteceram, as coisas que sofri, que vivi, que fiz, mas eu não quero mais ficar preso a isso. Eu não quero mais ficar preso a isso. Eu quero viver esse novo de Deus, essa nova fase que Deus tem preparado para mim, que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Oh, aleluia! Meu Deus e meu Pai, eu sei que Tu estás fazendo uma obra na vida dos membros desta igreja, porque as mensagens que Tu tens colocado no meu coração estão sempre falando dessa mudança de mente. E eu sei, Senhor, que alguns acham que não dá mais tempo, mas tira esse engano do inferno do coração. Tu és o Senhor do tempo, e Tu faz o tempo que é pequeno ser grande, e o tempo que é grande ser pequeno, porque Tu tens o poder de controlar as coisas. Por isso, Senhor, aquilo que não aconteceu talvez durante uma vida inteira, aconteça em um mês, aconteça em um ano, porque Tu és o Deus da glória, o Deus eterno, poderoso. Pai, eu peço agora que Tu quebres todas essas resistências na mente, no coração dos Teus filhos, que impede o avançar, o progredir, o aceitar que ainda há tempo, que o novo aí está pronto para movimentar e fazer a vida dele caminhar bem. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que o poder do Espírito Santo venha de uma forma espetacular, Senhor, que eles saibam que o Senhor está agindo na vida deles. Tira os temores, tira as dúvidas, tira as mágoas, os rancores, aquelas coisas que estão aprisionando esta pessoa ao passado. Senhor, liberta agora em nome de Jesus e traz, Senhor, aquele sentir da nova criatura, o sentir da paz, o sentir da alegria, o sentir da esperança, o sentir da fé, Senhor, e viver essas coisas maravilhosas. Em nome de Jesus, eu oro, pela fé eu já te agradeço e me alegro, e que o povo de Deus dê uma salva de palmas a Jesus por isso, porque só Ele é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Gente, você vai pensar muito sobre isso, sabe? Mas eu tenho uma certeza e uma esperança no meu coração, de que vocês nem imaginam o efeito borboleta desse gesto aqui. Porque nós temos uma coisa que o mundo não tem com muita constância, que é o Espírito Santo girando aí na sua cabeça, dizendo, não acabou nada não. Gente, quando eu falo que eu tenho expectativa de vida, e eu creio que vou viver até os 95 anos, todo mundo ri nisso, né? Mas é porque eu acredito que até essa idade eu vou estar sendo uma pessoa produtiva. Se eu não puder fazer fisicamente o que eu faço hoje, mas aqui dentro, mente renovada, mãozinha para escrever, ou contratar alguém para digitar, porque eu sou preguiçoso mesmo, eu estarei escrevendo e colocando coisas que eu creio que posso fazer ainda. Então, vamos em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que a presença dEle seja poderosa na sua vida, e que você viva um novo tempo em sua vida, em nome de Jesus. Amém. Beijinho santo. Vamos em paz.